Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nessa quarta-feira, véspera do jogo mais importante do ano para o Vasco. Podemos dizer dos últimos 2 anos, né? Do ano passado e desse ano, que afinal de contas o Vasco permaneceu na Série B o ano passado, não conseguiu o acesso. E esse ano, né, 2022, está muito bem encaminhado o acesso do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Jogo amanhã, todo mundo naquela expectativa, né? A gente fica meio que ansioso, né? Torcendo para chegar logo o horário, o dia do jogo, para que a gente possa assistir e finalmente o Vasco conseguir a vitória contra o Sampaio Corrêa e conseguir o tão esperado acesso, a tão esperada volta do Vasco à Série A, aonde ele nunca devia ter saído nenhuma vez, quiçá 4 vezes como ele saiu, né? E inclusive permanecendo um ano na Série B como foi o ano passado. Então, tá todo mundo ansioso, todo mundo meio que ainda nervoso, preocupado inclusive com esse jogo, né? Pô, não é o Sampaio Corrêa de Madrid, né? Mas a gente sabe que o time do Vasco não é um time que mereça a confiança ainda da torcida do Vasco. Um time limitado, é um time que a gente já sabe o que aconteceu. Alguns jogos que a gente esperava que a coisa ia ser do jeito foi de outro que a gente não esperava e aconteceu coisas boas. Mas assim, eu estou confiante, eu estou achando que amanhã vai dar certo sim, que o Vasco vai conseguir uma boa vitória. Eu acho que apesar do Jorginho não ter conseguido dar um encaixe no time, não conseguiu uma organização tática para esse time do Vasco, mas o Jorginho conseguiu passar para esse elenco aquela questão do comprometimento, né? Do jogador ter sangue nos olhos, né? O coração na ponta da chuteira. Apesar de que esses caras desde o início já meio que mostraram que tinham vontade realmente de conseguir o acesso. Mas com a chegada do Jorginho, eu acho que por Jorginho ser um cara campeão, vencedor, né? Um cara realmente com uma história linda no futebol, inclusive campeão pelo próprio Vasco, campeão mundial pela seleção brasileira. Então o Jorginho é um jogador, um treinador que passa aquela imagem, né, de confiança para os seus comandados. Então acho que foi importante sim essa chegada do Jorginho. Eu reputo um pouco dessa questão, né, digamos assim, lutadora do time, essa coisa realmente o time ser aguerrido dentro de campo, o time mostrar muita garra e determinação. Eu atribuo ao Jorginho que ele conseguiu implementar isso aí nessa reta final aí, né, desse Campeonato Brasileiro da Série B. Claro que é muito pouco, a gente esperava, por exemplo, que o Vasco já tivesse classificado, como o Grêmio está, como o Cruzeiro já estava desde umas 2, 3 rodadas atrás, mas não aconteceu. Mas amanhã, se Deus quiser, vai acontecer. O time do Vasco para amanhã, fala-se aí talvez uma novidade do Jorginho. Eu não acredito muito não, mas saiu aí uma notícia de que talvez ele pudesse colocar o Palácios no lugar do Yuri Lara, deixando o André junto com o Palácio, visto que o Palácio entrou no último jogo justamente nessa função e jogou muito bem, né? Se ouve bem naquela partida, ali no final da partida, do jogo contra o Criciúma. O Jorginho gostou da atuação dele e inclusive recebeu bastantes elogios o chileno lá, o Palácio. Então pode ser, eu não acredito, eu acho que ele vai manter o mesmo time. E aí no segundo tempo, dependendo como estiver o jogo, aí sim, pode ser que ele coloque o Palácio, tire o Yuri, né? E aí faça um Vasco mais ofensivo. Mas é um jogo que tem que ter cautela, um jogo que tem que ter cuidado. Volto a dizer, não é o Sampaio Corrêa de Madrid, mas é um time organizado. Não é à toa que está aí nas 10 primeiras colocações. Tem ainda chances matemáticas, inclusive, de subir. É bem verdade que a maioria desses pontos do Sampaio foi conquistado dentro de casa. Dentro de casa o Sampaio é imbatível, mas fora de casa é o inverso. É o terceiro pior time visitante do campeonato, né? Muito fraco, só conseguiu uma vitória e foi contra o Náutico, né? O time rebaixado para a Série C há muito tempo. Vamos ver o que é que vai acontecer amanhã. A gente vai estar aqui, né, no canal Vascaínos do Nordeste. Vamos fazer o nosso pré-jogo a partir das 20 horas e 30 minutos. Convido todos vocês a fazer aquela corrente positiva, acreditando nessa grande vitória do Vascão, que
vai nos levar finalmente para a Série A. E aí, a partir da próxima semana, vamos pensar, se Deus quiser, no Campeonato Brasileiro da Série A, e aí vamos falar muito sobre isso aqui no nosso canal. Mas agora o foco é nesse jogo importantíssimo de amanhã, 21h45. O jogo foi alterado, inclusive, por conta da TV, que vai transmitir, inclusive, a Rede Globo vai transmitir para o estado do Rio de Janeiro e outros estados que não tiverem o debate, né, da eleição para governador. E o Vascão, é claro, dá muita audiência, o torcedor do Vasco é gigantesco, e a Globo não ia perder essa oportunidade nessa reta final do campeonato, tipo para carimbar, sacramentar o acesso do Vascão. Todo mundo confiante, todo mundo acreditando, todo mundo numa voz só, dizendo que o Vasco vai subir nessa corrente positiva, e obviamente que o Vasco tem todas as condições de amanhã ter uma boa vitória e lavar de vez a alma do torcedor vascaíno, acabar com esse calvário da gente na Série B, que nunca mais o Vasco passe por isso. Mas antes disso, temos que ainda passar por mais esse obstáculo, que será amanhã, e vamos conseguir, tenho certeza disso. Tá bom? Aguardo vocês aqui amanhã, então, a partir das 20h30, no canal Vascaínos do Nordeste, para a gente fazer o nosso pré-jogo. Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.